É, de certa forma, uma continuação da discussão sobre questões metodológicas, mas ele propõe uma reflexão crítica sobre as hierarquias de conhecimento e as práticas de desenvolvimento ainda enraizadas em epistemologias coloniais e abordagens neoliberais. Num contexto pós-colonial marcado por desigualdade, pobreza, exclusão, mudança climática e conflito, as respostas dominadas pelo norte global continuam frequentemente a privilegiar a assistência em detrimento de soluções emancipatórias e centradas nas comunidades. Este é o argumento deste painel. Neste sentido, destaca-se a importância de pesquisa, ação participativa como estratégia que valoriza os saberes locais e promove formas colaborativas de consciencialização e mobilização social. As comunicações do painel exploram, a partir de experiências concretas em Moçambique e noutras realidades africanas, a forma como epistemologias situadas e metodologias participativas podem contribuir para reimaginar o desenvolvimento e a transformação social. Os trabalhos abordam desde o papel das metodologias colaborativas em contextos de crise climática e conflito, até a análise crítica das relações entre conhecimento acadêmico, ativismo e vozes marginalizadas. Neste painel, tenho a honra de estar acompanhada pelas pessoas que passarei a chamar em seguida. Para nos apresentar uma comunicação sobre descolonizar, na verdade é um questionamento sobre a possibilidade de descolonizar métodos de pesquisa em África, vamos ter Thenjiwe Emily Major, da Universidade de Botsuana. Por favor, queira se juntar a mim. Thenjiwe Emily Major é professora associada no Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade de Botsuana. É doutorada pela Ball State University, nos Estados Unidos. Investiga metodologias de pesquisa e avaliação baseadas em saberes indígenas, destacando práticas críticas culturalmente relevantes e socialmente responsáveis no ensino superior. Thank you very much for joining us. Em seguida, com uma comunicação intitulada Desenvolvimento como Resistência, construindo uma economia solidária em meio à crise pós-colonial, temos um conjunto de painelistas, nomeadamente Hafiz Jamou, Tanja Kleibek, eu nunca sei pronunciar o nome da Tanja, que nos vão falar sobre vão apresentar perspectivas comunitárias de resposta, de construção de economias solidárias. Por favor, junte-se, por favor. Desculpa. Falta uma cadeira, sim. Falta-nos uma cadeira. Eu vou buscar... Não, na verdade, eu é que estou sentada. Não, fica, deixa estar. E agora, desculpem, eu vou passar a chamar o nosso terceiro painelista, que é o senhor Wilson. Deixem-me pôr aqui, antes que eu me caia. Eu fico aqui porque aquele lugar é para si. Desculpem. Ok. Que é o Dr. Wilson, que vai nos falar sobre descolonização de conhecimentos sobre a escravatura no norte de Moçambique por meio de narrativas. Dr. Wilson Nikakela, por favor, junte-se a nós. É docente da Universidade de Lírio, onde dirige a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, é doutorado em Ciências da Educação e dedica-se à etnopedagogia, História da Educação e Ensino Superior. Desculpem-me.
Vou agora passar a chamar Rónia Sengfelder, que também faz parte da equipe que vai apresentar sobre desenvolvimento como resistência. Rónia é docente na... Perdão. Desculpem-me, eu atrapalhei-me ali com a história das cadeiras. Eu não apresentei a todos devidamente. Hafiz Jamu é ativista comunitário da Confraria Quadria Bagdad, da ilha de Moçambique. Tanja é docente da Universidade Técnica de Würzburg, Schweinfurt, investigando migração, mobilidade, sociedade civil e governação, com foco em abordagens pós-coloniais e economia política. Rónia é docente na mesma universidade, com MA em Ciências Sociais e Educacionais pela Universidade de Munique. As suas áreas de interesse incluem pesquisação participativa, direitos humanos e mudanças climáticas. Muito obrigada. Deem as boas-vindas comigo aos meus companheiros e companheiras de painel, com uma salva de palmas para ajudá-los a relaxar. Bem, nós teremos 3 comunicações, uma delas será feita por 3 painelistas. Bem? Então, a primeira, eu gostaria de convidar a doutora Major para fazer a sua apresentação. Tem 15 minutos para fazer a sua apresentação. Peço... já está aqui atrás. Obrigada. Desculpa, tem que ter um microfone. You need microphone. E eu irei sinalizando. Por favor, olhem para mim, eu estarei sentada ali. Eu irei sinalizando o tempo que vocês têm, tá bem? Please, go ahead. Okay. Thank you so very much for inviting me to this conference. I've never presented in a conference that is neither Anglophone or Francophone. So that's the first time. And I was asking myself, as mostly I used to communicate with Tanya, whether our presentation will really be relevant to this group. But because we are all academics and we are all in Africa, you will understand that what I'm presenting is what we are presently working on or dealing with in our institutions. Part of it is coming up with indigenous research methodologies and frameworks that are relevant to the African context. Let me be honest with you, when we were developing this, we only considered Anglophone and Francophone countries. We never really looked at countries that were colonized by Portugal. And when we were invited, I just said, let's take this opportunity, maybe we can learn something. And it has been difficult because we can't read Portuguese. So we have been struggling really to get enough content. But what I'll be presenting basically is what we have been working on with Anglophone and Francophone countries in trying to develop methods and frameworks that are relevant to the African context. And we are doing these projects because we are also being sponsored by the MasterCard Foundation, having noticed that research that we do in Africa or evaluation that we do in Africa, at the end of the day, we don't really produce the rightful solutions because we are adapting or taking Western ways of thinking, Western ways of realities, Western values, and applying them in our African context, which in most cases, they don't work for Africans. So we are trying to come up with methodologies and frameworks that will address the realities of African people, which will consider the knowledge of African people and also value that knowledge as knowledge that is critical and that is important. And also the values that what African people do value. What is it that we refer to as indigenous? Indigenous, I usually tell people that as a philosopher, I don't believe in someone defining a word for me. Oh, yeah.
Which one? Next. Okay. Yes, I was just saying that as a philosopher, I prefer defining my own words in according to my own understanding, so that when I present, I know exactly what is it that I'm talking about. So if my indigenous definition doesn't fit yours or doesn't fit your book that you are reading, you'll have to understand from that perspective. We see indigenous as originating in and characteristics of a particular region or a country or a native, something that exists naturally. What is the present thinking in research? Because we do a lot of research as academics, as scholars. What is the present thinking? And I just decided to pick a quotation from Foucault to say, what we know and how we know is grounded in the shifting and diverse historical human practices and politics and power in constant struggle, conflict, compromise, and negotiation. Whichever group is strongest establishes its own rules on what can be known and how it can be known. In other words, when we are saying those people who have the power, they have the power to control what is it that we have to know and how you have to know it. So that's the present thinking that we have even in research presently. Why is indigenous knowledge research critical for Africans, especially for us, these countries that were colonized? Remember, I'm coming from Botswana. Botswana is an Anglophone, is a country that was colonized by Britain. So we are saying we are trying to decolonize our minds so that we think like Africans, we do things like Africans so that we understand who we are. So we are saying indigenous people's interests, knowledge and experiences must be at the center of research methodologies and construction of knowledge about indigenous people. I got that as a quotation. The formerly colonized, historical, marginalized. You want to make it big? Okay. Are increasingly becoming researchers of their own lives and histories. We are saying, I was listening to the presenters that they gained their PhDs outside Mozambique. Yes, we are being learned, we are becoming learned, and we are starting to do research, and we are doing our own research, and we are writing our own histories, which is perfect. So can we be comfortable living our own indigeneity, living our own at the door when we enter into the academic field? That's the question that we usually ask ourselves. When we go into the academic, do we live who we are and we adapt other people's ways of thinking? Can we be comfortable participating in the marginalization, silencing, and humiliation of ourselves? When other people research on us and they come up with the data that is really marginalizing us, is putting us as a second-class citizens, are we comfortable as academicians to be there? Indigenous people have been over-researched. Little thought given to cultural safe methods of engagement. You know, many people, many grants. I'm working on grants. That's what I do most of the time. I'm working on grants. These are research grants. But all these grants that we are doing, we just adopt. Somebody dictates the type of method that we are going to use, the type of paradigm that we are going to use. And are we comfortable doing that? That's the reason why we are coming up with our own, what we are going to call our own indigenous frameworks and our own African indigenous methodologies. I'm not sure if I'm moving correctly or what. Why is it not moving? Okay. Yeah. This one. Thank you. Yeah, okay. Thank you. I'm someone who speaks very fast. Thank you. Marginalization of the other by the mainstream in research. Usually I like quotes. I say, no race can grow fat that feeds on the crumbs that fall from the tables of others. We do a top-down research approach
which is predominantly research-centric, research-centered. And sometimes we even use poor research ethics. We don't even consider those people that we are carrying research on, because we usually do research on people, not with people. We don't do research with them. We do research on them. We want to know about them without them. So we are saying these are poor research ethics. Absence of healthy relationships between the researchers and the researched communities. Sometimes we go out there just to mine data. We mine data from those people that we are collecting research, and then we leave them. We never even sometimes go back and give them the responses. What is it that we got from them? We just, especially in academia, we do write papers so that we get promoted and I become a professor from that. But those people that I've researched, what is it that they are gaining? Nothing. But we are saying now we need to shift from that mindset. We believed as Africans, we are still being colonized. Yeah, our mind are still being colonized because we allow to publish things that are negative about us. Even when we know sometimes this is not true. I remember when we were doing a project with the University of Pennsylvania. We were doing on HIV. You know, Botswana used to have these high rates of HIV and AIDS. And people respond using proverbs. You know, proverbs is one thing that is very common, especially because we are people who are more cultural. So when you interview an elderly person, 90% of the time they will use proverbs to respond. And the proverb, they literally translated it. You know, you can't really translate an African proverb. You have to understand the meaning. And at the end, it was that, like, most Botswana men, they like sleeping all around. I mean, that's the literally translation. But that wasn't what it meant. So we are saying, let's do research and come up with the right solutions to our own problems. Let's stop stereotypes that we are always given. And we are saying, let's leave this captive mind that we have. Let's challenge ourselves as researchers. Let's find ways of involving our communities. I'll move a little bit fast. Then, how do we envision this made in African methodologies and paradigms, or some call them, I don't know. So we are saying the African Renaissance calls for Africans to base their knowledge production and processes on customs, traditions, and language of the indigenous people, such as tales, myths, and proverbs. We are saying consider those things. When you want to go out there and do research, or you want people to study, we should consider those things. We have to start decolonizing and indigenizing our mind. Because I have 5 minutes, I'll move a little bit fast. What is your role as the researcher? I'm saying we cannot in all serious study ourselves through the eyes of other people's assumptions. I'm not saying we must not know what others know or think of us. I'm saying we must think for ourselves like others do for themselves. And then we are saying the African philosophy, it should be a philosophy that has been produced by African people. It presents African worldviews. It is distinct. And you understand why we are advocating our own African philosophy, because we have suffered colonization. We have suffered marginalization. So we are helping ourselves to decolonize the African minds and to indigenize knowledge and theory. These are the African worldview that we are saying we should, as Africans, look at African ontology, our realities. What is our reality as an African? African cosmology, African axiology.
And this, we are not only saying they should be African, we are saying they should be relational. I am because we are. If you notice the first place, relational ontology. We are people who live together. Our realities are not based on one person. We believe in communal. We believe in understanding other people. Our relational ontology. As Africans, we believe that knowledge is a community thing. It is produced by the community, not by an individual. Relational axiology. You will understand that in our axiology, we talk of the values. Whose values are we talking about? So we say we have our own values, communal values as compared there. I'm trying to compare the Western values and the African values. Knowledge that emanates from the experiences and culture of the people. And then we say our relational methods or tools should be integrative. We have to do the research that include indigenous relational methods as being equal value to these other Western. As these other Western methods. Our methodology should draw from our indigenous knowledge, histories, languages, metaphors, worldviews, philosophies, and experiences of the former colonized. What actual are indigenous methods, research methods, and knowledge generation approaches developed and practiced by indigenous peoples around the world? Highlight the value of honoring and conserving indigenous knowledge and worldviews rooted in the culture and traditions of the indigenous people. So most of this, we are just explaining what will be the indigenous research methods and the characteristics of those methods. I think my time is up. Thank you so very much. I know there were questions. Thank you, thank you. You can expand during question time. I'm going, desculpa, agora vou convidar o Dr. Wilson para vir apresentar e depois em seguida teremos o nosso trio. Boa tarde a todos. Eu vou procurar não gastar os 15 minutos e me desafio a fazer isso, embora o mínimo para um professor são 45 minutos quando estamos no ensino geral e depois são 50, 60 quando estamos no ensino superior. É complicado falar em 15 minutos. Eu, como foi dito durante a apresentação do meu biosketch, sou educacionista. É complicado vir numa conferência destas falar sobre a escravatura, porque o habitual, estas coisas quem fala são os historiadores. Mas neste processo de pensar Moçambique de uma perspectiva local, percebemos de que há coisas que devem ser olhadas de forma complexa. E eu, como devem ver o meu primeiro slide, venho da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e esta faculdade está na ilha de Moçambique, e a ilha de Moçambique é patrimônio mundial da humanidade e que nos oferece várias possibilidades de abordarmos os vários contextos em várias perspectivas. Portanto, a escravatura eu não olho numa linha histórica, mas numa perspectiva mais cultural, e que eu trabalho com a questão da educação e na minha linha etnopedagógica. Bom, resumo, esta é a estrutura. Por que é que nós realizamos esta pesquisa aqui? Como disse, estamos na ilha de Moçambique e a faculdade está a desenvolver uma pesquisa, é um projeto que está a desenvolver uma pesquisa intitulada A Construção do Patrimônio
dos escombros da escravatura. Portanto, a ilha de Moçambique foi declarada em 1991 como Patrimônio Mundial da Humanidade, mas há aspectos que não são colocados já à disposição, sobretudo das comunidades locais. Portanto, o conhecimento é produzido para os outros, é produzido para terceiros, mas a nível local há questões que não são abordadas. A outra questão é sobre a prevalência de sentimento de desvalorização dos moradores, né, da ilha de Moçambique, por exemplo, e arredores. E quando se fala do patrimônio, muita gente só olha para a ilha insular, mas há outros territórios adjacentes que contribuíram para que a ilha fosse o que ela é hoje. E depois há várias narrativas que justificam essencialmente que a escravatura ela foi abolida já há bastante tempo e terminou por volta dos princípios do século XX ou nos finais do século XIX, que não é verdade no contexto local, porque há evidências que provam de que a escravatura ela continuou, mesmo depois da tal abolição, ou então depois do chamado período clandestino da prática da escravatura. E então, por que razões é que isso acontece? A ilha sendo patrimônio, os discursos oficiais sempre procuram reproduzir o pensamento colonial. De que forma é que se reproduz? Há uma tentativa de eufemizar as práticas cruéis e discriminatórias, não é? Em relação àquilo que foi a escravidão. Depois, há um exercício, não é, de se encontrar alternativas para a manutenção de princípios hegemônicos sobre a escravatura. Portanto, a escravatura é aquela que foi feita a partir de gente do interior para o litoral. Portanto, nunca é algo que aconteceu ali dentro da ilha ou então daquelas comunidades. Sempre disse de que esta era a roda de escravos e eram trazidos do interior para a costa. Portanto, é algo dos outros, não é algo local. E depois a outra coisa é, não consigo perceber, se calhar podem ser acordos, né, durante a independência. Nós estamos a assinalar agora 50 anos de independência. A toponímia local que tenta nivelar o conhecimento da população, se calhar para não levantar revoltas. O exemplo é este que estamos a ver aqui. Esta fotografia eu captei em 2023, neste espaço aqui, quem já ouviu falar do norte de Moçambique, no distrito do Monabo. Este espaço chamam de cadeia subterrânea. É o nome que ficou e todo mundo conhece o que é cadeia, né? Cadeia é ali onde alguém entra, pode ser prisão perpétua, mas é cadeia a manutenção de alguns direitos humanos em relação ao sujeito que está lá preso. Mas este espaço aqui, o que acontece? Como estão a ver, esta parte, a primeira fotografia do lado esquerdo, era o local onde se acumulava lenha, não é? E o indivíduo que supostamente era colocado nesta dita cadeia, que não era cadeia, ficava na outra fotografia, como estão a ver, do lado direito. E aqui onde se colocava lenha, colocava-se piripiri e outras coisas, e este espaço era coberto. Portanto, era lugar de execuções. Portanto, o indivíduo entrava aqui e não saía vivo. Era uma execução sumária. Mas mesmo o Ministério da Cultura trata este espaço aqui como a cadeia subterrânea. É cadeia subterrânea ou local de execuções? Então, esta reprodução desta informação de que é cadeia é um conhecimento mais colonial do que descolonial. É preciso gente chamar as coisas pelo próprio nome. E a questão da descolonização, como disse antes, tem que ser entendida como algo que deve ser abordado de diversas formas, a partir dos antropólogos, os historiadores, os educacionistas, os politólogos e tantos outros, para que ele seja percepcionado como ele é, que não seja de forma holística, no mínimo de forma integral, não é? Esta pesquisa busca a metodologia também não hegemônica, portanto não se recorreu aqui a entrevistas clássicas, a pesquisas mais documentais. Ela busca narrativas com recurso a pessoas locais. Que pessoas essas são? Nós envolvemos pessoas de todas as idades, portanto dos 18
até 80 anos. Foram as pessoas que nós entrevistamos ou com que conversamos para colhermos suas perspectivas em relação à questão da escravatura. E depois temos algumas questões que serviram de base da nossa reflexão. A primeira era quais são os conhecimentos dos residentes nos locais da pesquisa sobre a escravatura. E depois, a outra questão que levantamos era que sentimentos emergem nos residentes em torno da escravatura ou do fenômeno da escravatura naqueles espaços onde essa pesquisa foi realizada. E depois a terceira era quais são as marcas, não é, que lembram a escravatura e violência colonial nos locais da pesquisa. Portanto, é preciso ouvir as pessoas. E lá nós conseguimos agrupar as várias respostas destes segmentos sociais e das várias idades em 3 grupos. Portanto, o primeiro grupo é em volta dos conhecimentos, depois os sentimentos e depois as marcas. E olhem o que nós encontramos em relação aos conhecimentos. Um grupo de pessoas que foram entrevistadas dizia, por exemplo, ouvi falar da escravatura. Dizem que aconteceu no tempo colonial. As pessoas eram levadas para serem vendidas em São Tomé, em Cabo Verde, Angola e outros países. Essa informação recebi com meu avô. Portanto, esta informação não é da escola, é com o avô dele, com que ouviu. A outra é que o que li num livro, não é? Num livro aí, de uma pesquisadora brasileira que investigou sobre a resistência no norte de Moçambique, refere que os escravos eram trazidos do interior para serem vendidos na zona costeira e depois levados para as Américas ou na Europa. Portanto, ainda continua a ser a escravatura algo que veio de longe e depois foi transportado para longe, nunca ficou ali nas imediações. Aquele patrimônio tem que ser mantido nas condições em que está, porque é algo que não resultou da escravatura. E por último, alguém diz, eu próprio fui vendido ali perto das bombas de água, não é? Depois me levaram para São Tomé ou no Pinto, ele não consegue dizer qual é o nome, o local onde foi vendido, não é? Onde fiquei 3 anos trabalhando na plantação de sisal. Mas tenho algumas pessoas conhecidas que nunca mais voltaram. E é complicado, né? Minha idade, estou a dizer que entrevistei alguém que ela própria assume de que foi vendida. E então podemos questionar, é verdade ou este indivíduo aqui pode ter inventado. Mas tenho fotografias que provam a posterior. Sentimentos, não é? Que emergem em torno da escravatura. Alguém dizia, fico muito indignado, não é? E triste quando me lembro ou alguém fala de escravatura, porque pode parecer um assunto que aconteceu com os outros ou longe. Isso não foi assim. Afetou a muitas pessoas nesta zona. Este indivíduo é formado, tem nível superior, portanto, ele tem algum conhecimento em relação ao fenômeno. E por fim, alguém dizia, eu fico muito revoltado, até me zango. Pior quando vejo aquelas, não é? Que algumas coisas continuam a ser feitas da mesma forma, mas por pessoas daqui. Essas pessoas daqui, a que se refere, está-se a referir de governo. Algumas coisas que o governo reproduz, no caso da ilha, a questão da manutenção do Makuti, ele de que tem que manter assim como ele está, se alterar isto, vamos perder o título de patrimônio. Então essa pessoa se sente desconfortada porque para ele é um incômodo e é uma reprodução deste conhecimento colonial. Não é? Depois de algumas marcas, eu sublinhei de propósito, ali aparece, na atualidade, os empregadores chineses, eles acham de que praticam o colonialismo, não é? E depois fala-se da toda a ilha, toda a ilha de Moçambique, ela reflete o colonialismo, não é? E depois a rampa dos escravos. As fotografias a que me referia, este senhor, que está aqui de lado, eu estou sentado com ele, estava a conversar. Isto é uma fábrica de processamento de sisal. Este está a referir de que foi vendido, ele pessoalmente. E depois, este edifício que estamos a ver do outro lado é um palácio, é um dos poucos palácios que o presidente Samora dormiu quando visitou a província de Nampula durante a sua viagem triunfal norte e sul, não é? E está no distrito do Munapo. Esta casa era
de um dos produtores de sisal naquela zona. E a casa que se refere quando as pessoas olham e há uma tendência de manutenção, está-se a dizer que as pessoas devem viver em casas cobertas nestas condições. Este pensamento é colonial, que na ilha de Moçambique, para haver diferença entre os nativos e os colonizadores, os nativos deviam viver em situações péssimas, estas que nós hoje estamos a dizer de que é patrimônio e não se deve alterar, tem que manter nestas condições. E a outra fotografia é uma machamba de processamento de algodão, salvo, de produção de sisal. E em termos de conclusões, quando a gente fala de escravatura no norte de Moçambique, ela é discutida no meio escolar. A nível das comunidades, a escravatura não é considerada algo interessante, portanto é algo que aconteceu com os outros, que aconteceu de longe, mas é preciso a gente pensar de que a escravatura é um fenômeno que desintegrou famílias e até hoje, reconhecendo que a nossa história é majoral, nós encontramos pessoas que se lembram de fenômenos que constituíram a base da destruição e da descontinuidade familiar. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Obrigada. Foram só 50 minutos. Na verdade, ainda tinha mais 1 minuto e 40, que certamente a Tanja vai precisar. Vou agora então convidar Tanja, a Rônia e a Fiz para apresentarem. Quem vai apresentar primeiro? Porque são 3, pediram 5 minutos adicionais, mas não passaremos dos 20. Eu estarei a sinalizar aqui. E mais 1 minuto do professor Nicaquela? Não, já está incluído nos 5 adicionais. Boa tarde a todos. Já que não me foi permitido ficar com os trocos do tempo do professor Nicaquela, então, na verdade, meu nome é Afis Jamu, sou conhecido assim. Venho da ilha de Moçambique. Agora? Oh, ótimo, ótimo. Por razões tradicionais, meu nome é bastante longo. Meu nome é Afis Abdulrazak Hassan Ajussman Jamu e venho da ilha de Moçambique. Pertenço às Irmandades Muçulmanas conhecidas como confrarias, por causa mesmo da colonização. Na verdade, quando os portugueses chegaram há 500 anos, encontraram uma estrutura organizada com valores e que funcionava aqui em África, sobretudo na zona da ilha de Moçambique, que é muitas das vezes referenciada como cultura swahili. E durante vários anos, os portugueses, ou em representação dos europeus, procuraram entender como é que estas comunidades funcionavam. E aí fomos apelidados o nome de confrarias, porque na Europa existem estas confrarias, hoje são conhecidas como confrarias do vinho, confraria dos madeireiros, e aplicavam conhecimentos e valores. Então, eles encontraram isso em África e disseram, estes grupos são confrarias. Mais tarde, por causa das querelas religiosas, e porque estes grupos, para além da cabaia islâmica, usam casaco, passamos a ser chamados anakatsako, os que vestem casaco. Mais tarde, por causa das cerimônias, e que nós servimos o produto mais acessível lá, chama-se arroz, e chamaram-nos Ananrama. Mas, na verdade, nós somos grupos sociais e temos nossos santos padroeiros. Para nós é Said Abdul Qadir al-Jailani, que por causa dos seus feitos e colaboração expandiu a religião islâmica.
Por sorte, tive a oportunidade de visitar a implementação deste projeto que vamos falar agora, que vamos partilhar convosco, que a nível de topo estava a professora Tânia, que está ali conosco, e a Rónia também. Eles vinham da Universidade de Würzburg, da Alemanha, através de um financiamento que consistia na transferências de dinheiro para grupo de famílias deslocadas, resultante desta situação do Cabo Delgado, do conflito que é armado e rosto islâmico. A nível interno, a nível nacional, tínhamos intervenção também de uma ONG sediada em Maputo, basicamente, e com uma equipe de intervenção pequena na zona de implementação do projeto, e também tínhamos parceiros lá, também no sistema de aprendizado, porque a professora Tânia, que estava a dar assistência ao projeto, deu-nos um pacote bastante grande e profundo, que é chamado de PAR. Este pacote consiste simplesmente em pesquisa participativa, mas não só coleta de dados, onde nós ficamos nos escritórios e produzimos gráficos e para apresentar relatórios bonitos. Existe uma componente essencial na implementação do projeto: ação. No final, a gente pesquisa, entendemos, discutimos, compreendemos, temos que estar bastante tempo no campo com as pessoas para compreender como eles tomam decisões, o seu dia a dia, como fazem as escolhas, como rejeitam aquilo que não querem, incluindo compreender quando é que eles dizem, quando é que se diz e o que significa sim senhora, canimania, uncunha. Sim, a aceitação, concordar, não se diz ao branco. A gente aceita, mas no final fazemos outra coisa. Mas porque não queremos a tal coisa. Para entender esses aspectos, é preciso muito tempo de campo. Então, esta foi a estrutura de implementação, e aqui está uma imagem de capa para vos mostrar, é que durante a implementação conseguiu-se ali um dizer por parte das pessoas de lá, de que não haveria paz sem alcance da justiça. E por via disso, posso mostrar-vos o que vamos apresentar, basicamente, o conteúdo da apresentação, e vou saltar. Isto já falei, basicamente, que era a estrutura de implementação, desde a componente internacional, a parte nacional, a ONG que estava a intervir, os parceiros acadêmicos universitários e a nossa equipe local, constituída de 3 pessoas. Agora posso pedir a Rónia, que é mesmo especialista na área de mudanças climáticas, para se dirigir a vocês. Obrigada, Hafiz. E boa tarde também. Eu vou falar em inglês, porque estou um pouco nervosa e mais fácil para mim agora. Okay. Yeah. As Hafiz already mentioned, it's a quite complex situation in northern Mozambique. So that's why if we want to talk about decolonization of development work, development cooperation, we have to look at the historical and current power relation, and talk about neocolonial exploitation as spaces and for the triple crisis. So here, for example, in the presentation on the left, you see how the blue parts of this map is sowed land in the north of Mozambique. So northern Mozambique is pretty much affected by land grabbing. And on the right, you see gas fields where international concerns economies profit a lot, but the local communities, they bear the costs. So this is a huge problem, but despite of this, the list is very long. So also the exploitation of the maritime system and a lot of other aspects are present above all in the north. And another topic, of course, is, we talked about that already, is climate change and how
above all, the north is affected by the effects of climate change. For example, here on the left, you see a picture of Cyclone June, just in March 2025. And this cyclone affected more than 1 million people, and 200,000 households were damaged partly or as well totally. So it also caused a lot of displacements. And so alone this year, almost 3 cyclones affected Mozambique, and every year it will become more. So climate change is really a huge topic in Mozambique. But not only these crises are present, we also have a conflict in the north and the political instability. And for this, I hand over to you. Obrigado, Rónia. E para o caso de nós que viemos do norte, basicamente assistimos e pode-se ver naquela imagem as forças que apoiam as forças nacionais para a proteção das comunidades da Zona Norte nos últimos anos. Para além dos sistemas climatéricos que foram alterados, temos mais de 3 ciclones em menos de 6 meses. São fatores que nunca aconteciam neste tipo de ciclos, incluindo ciclones fora da sua época. Portanto, os ciclones acontecem em janeiro, fevereiro e março. Mas no ano passado nós tivemos um ciclone em finais de novembro. E, ao mesmo tempo, de um lado, temos outro tipo de pressão, que é resultado a contestação sobre os resultados eleitorais que aconteceram em Moçambique e um pouco a forma como estas foram tratadas e como é que as pessoas se sentiram tratadas relativamente aos seus anseios. Agora iria pedir à professora Tânia para nos apresentar aqui a Rónia. Yeah, and as we are talking about 10 minutes, okay. I try to make it short. So as we are talking about decolonization of development and community work, we shortly want to present the theory behind our approach, but very short because we want to talk more about the practice. So what is very important is that colonial times, it's not just over, it's going on. So colonial continuities, it's very present, not just as power, but also as knowledge and ways of being. But in the context of development cooperation, it's often that the cooperation and the cooperation, international cooperation become complicit in the sense that global north systems are accepted as neutral, but they are not. Even though they are built on resource extracted from the global south, they're still seen as neutral. So in the context of development cooperation, a decolonial perspective is crucial to talk about an emancipatory approach. So, next slide. In our title, we have resistance and decolonization. So, what are we understanding under resistance? To talk about this question, I just want to present some citations of decolonial thinkers. For example, Frantz Fanon reminds us that the struggle for liberation is not only political, it is also the expression of a culture that has resisted across generations. Lovo Gaceni emphasizes that colonialism is not over, it mutates into coloniality. After independence, many African elites reproduce this colonial logic, betraying the promise of true liberation. Resistance, therefore, means also to fight for the true liberation against the power abuse of the African elites. And Maldonado Torres takes resistance further. The most radical form is not just saying no to domination, but practicing re-existence, creating new ways of living and being that cannot be captured by colonial systems.
So resistance is not only about fighting back, it is about creating alternatives, and that is what we hope to explore in our work. So I will not read a dissertation right now because of time, but as this project is funded by a German organization, I just wanted to show that in Germany, the discourse about decolonial development, cooperation is present, but what is really missing is the practice of decolonial development cooperation. And yeah, I want to cite Ashim Bemba, the key speaker of this conference, because I think dissertation is pretty much fitting to our context. Okay, we just have 5 minutes. Maybe I directly hand over because we want to talk about the project itself. Yeah, but what is very important, just in summary, is that decolonial perspective means to create new forms, to create new types of beings, of existence altogether. Thank you. Na verdade, o projeto cingiu em apoiar grupos que se deslocaram, famílias deslocadas por causa da situação de guerra a norte de Moçambique, e usou o Ubuntu como valor transversal para criar coesão. Tânia, por favor. Temos pouco tempo. Então. Já não sei como avançar em 5 minutos, porque o contexto já ocupou todo o tempo, mas a pesquisação participativa, né, acompanhou um projeto, conforme estava a referir o Hafiz, né, que tentou ajudar a integração de pessoas deslocadas, né, do conflito armado de Cabo Delgado, chegando numa zona urbana da província de Nampula. Tenho de dizer isso porque temos de anonimizar. Há resultados da pesquisa que incluem bastante crítica, né, sobre vários atores envolvidos que não querem ser mais mencionados. Então, como tal, a pesquisa participativa em ação acompanhou um projeto que foi implementado pela uma ONG, e o que fizemos, que foi muito importante, no sentido de descolonizar um projeto, né, de uma ONG que segue uma racionalidade ocidental, e de facto conjuntar a ética da pesquisa participativa em ação como sistema de monitoria e avaliação, que foi de facto carregado pelos grupos de referências que foram criados com características interseccionais. E, portanto, desde o início, né, a pergunta da pesquisa, o objetivo, né, mais concreto do projeto, o processo estava muito aberto, né, recebemos um fundo, podemos dizer qual foi, de 90 mil euros, incondicional, que conseguimos de facto canalizar para grupos locais que foram criados através do processo da pesquisa participativa e foram implementados para várias ferramentas e vários momentos críticos de reflexão sobre colonialidade, que ajudaram a criar um nível bastante alto, podemos dizer isso, porque fizemos uma avaliação já, o projeto terminou há pouco tempo, de autodeterminação e da melhoria da vida, tanto social e econômica, e da integração, basicamente, das pessoas deslocadas. Mas talvez o Hafiz poderia brevemente explicar um pouco esses ferramentas, enquanto eu ainda gostaria de falar sobre tensões do processo que encontramos, de facto, resistências. Rapidamente, só por causa do tempo, na verdade foram criados 3 grupos, e os grupos houve desafio de equilíbrio de número de mulheres, número de local de origem, famílias locais, famílias deslocadas, liderança e sobretudo, aspectos de religiosidade. Inclui várias religiões. Tenho aqui a partilhar convosco, se vocês olharem para a fotografia do lado direito, no canto superior, tem aí um senhor. Este senhor é mesmo curandeiro. É interessante.
No bairro dele chama-se Jet Li. Este é o nome dele. Então, este senhor, através da metodologia que foi aplicada, esta metodologia PAR, que inclui desde processos de uso de fotovoz, como forma destas comunidades medirem o impacto do projeto, como também a possibilidade de eles conseguirem identificar conflitos, as suas fontes e como gerir. Naquele momento que nós tiramos aquela fotografia, ele apresentou um mapa do bairro dele, onde demonstra níveis de tensão entre grupos religiosos, políticos, e no final tivemos o lucro de quando o dinheiro foi transferido para ele, ele instalou um galinheiro. Durante o processo das manifestações, as últimas manifestações conhecidas, o galinheiro dele não foi atingido. Portanto, não sofreu vandalismo. Ele conseguiu localizar o galinheiro. Só temos um minuto. Mas pronto, já temos aqui. Rapidamente, também este foi o esquema produzido lá, sobretudo porque a intervenção tinha intervenção social e intervenção econômica. Para falarmos a parte mais importante da Tânia, falamos mais um pouco das sinergias e situações de tensão criadas durante a implementação do projeto. Enquanto que nós tínhamos lá o processo de uma organização comunitária que tem valores Ubuntu, que contrastava com aquilo que são conhecimentos acadêmicos, muitas das vezes eurocentristas, então criaram-se algumas tensões em desacreditar as formas, decisões e soluções que eram encontradas pelas próprias comunidades. Tânia? Ok. Além de ter, de facto, através, né, das filosofias locais, outro, né, você sabe explicar, mas não temos tempo, associado com a filosofia Ubuntu, a responsabilidade relacional sobre o qual a professora Major também falou, né, foi estabelecido através de um processo muito, vamos dizer, celebrar, com cerimônias e muitos debates, mas, de outro lado, sentimos muita tensão, além do facto do fundo ser incondicional, o projeto foi afetado por uma cultura, vamos dizer, modernista, linear, foi introduzido um sistema de controle de recibos administrativos que de facto provocou um atraso grande da implementação ou da transferência destes fundos, né, para os grupos que foram criados. Isso foi uma tensão, digo, cultural de ONGs, porque não foi uma condição, vamos dizer, da organização financeira que disponibilizou o dinheiro. Acabou-se o tempo. Peço perdão. Já, na verdade, dei mais do que 20 minutos. O que eu gostaria de propor é que vocês usassem a parte do debate e gostaria de convidar a audiência a fazer perguntas. Antes de abrir o debate, eu tenho uma pergunta, mas não é para responderem, mas é uma pergunta para ajudar-vos a apresentar aquilo que ficou por apresentar. E a pergunta é: por que acham que o trabalho que vocês fizeram com pesquisação participativa merece ser conhecido neste painel sobre saberes em luta? Okay? Depois, também. Muito obrigada. Obrigada a todos e todas. Eu lamento muito estar neste papel. Palmas para o nosso painel. Vamos agora ter 30 minutos. Na verdade, com a vossa permissão, eu iria reduzir o tempo de debate para 20 minutos para permitir-nos mais interação com os e as painelistas. Pode ser? Já temos uma mão. Ok. Este microfone. Tem ali outro. Por favor. Eu, devido às limitações de tempo, na primeira ronda, cada intervenção não pode exceder os 2 minutos.
por favor. Serei também bastante restrita com o tempo. Tá certo. Muito obrigado. Meu nome é Gessimusi Cassinda. A primeira pergunta é para o professor Wilson. Esta questão das nomenclaturas, principalmente a mudança de nomes que nós verificamos dos vários lugares, que principalmente eram campos de exterminação e depois são alterados para cadeia subterrânea e tudo isso, faz parte do esforço que a Frelimo, enquanto movimento de libertação, tentou que podemos considerar ou chamar de descolonização. E digo isso por quê? Porque construiu-se um Estado a partir dos escombros de um outro Estado. Então havia todo um histórico de violência que, na perspectiva dos proponentes deste processo de descolonização, apagar memórias de violência era parte de um processo de descolonização. E a questão que eu coloco assim é, hoje, podemos falar de um processo de descolonização efetivamente numa situação em que o aparato do Estado moçambicano ele foi construído debaixo dos escombros do Estado colonial português, e essa descolonização não seria apenas uma mudança de posição. E aliado a esta questão, vou colocar a professora, viu o nome, a professora do Botsuana? Sim. Aliado a esta questão, também coloco assim, tem que ver com quando fez a apresentação e falava das filosofias africanas, epistemologias africanas, havia um acento em alguma característica particular de alguma indigeneidade africana. E esta questão de acentuar uma particularidade indígena, uma característica específica africana, é algo também que resulta de um processo que foi feito pela filosofia ocidental, porque a filosofia ocidental, a partir de Hegel e depois toda a história da filosofia, ela reivindicou ter alterado a forma como os fenômenos eram explicados, de uma abordagem que era mitológica para uma abordagem que era racional. Ou seja, foram os europeus, principalmente com a sua filosofia colonial, que disseram, nós somos assim e vocês são assim. Ao reivindicar essa nossa essência, não estaríamos a cair na mesma ratoeira. Muito obrigado. Este som não é ninguém a ligar para mim, tá? Este som é o alarme a tocar para vocês ajudarem-me a controlar o tempo, ok? Temos mais uma intervenção, eu vou voltar a ligar o alarme. Este som é para vocês, é uma chamada para vocês. Tinha ali uma mão, não tinha mais uma mão? Tem ali atrás, sim. Estamos a seguir a ordem. Ok. Obrigado. Nazir Ibrahimo, da Universidade Católica. Bom, eu queria concordar com a Tengil, né? Quando diz que as investigações não devem servir para produzir papers, teses, artigos, mas elas devem envolver os locais e também devem resolver os problemas, não é? E a pergunta que eu faço é, então, quais são os paradigmas que nós temos que seguir para produzir as nossas investigações, na sua opinião? Para o professor Wilson, a pergunta que eu gostaria de colocar é, percebi aqui que em termos metodológicos selecionou participantes na faixa de 18 aos 85 anos. Quais foram os critérios de seleção dos seus participantes para garantir que os objetivos da investigação pudessem ser alcançados? Esta é a primeira questão. E depois a segunda questão que eu gostaria de colocar é que memórias de resistência locais encontrou nesses participantes que não são contadas na nossa história. E talvez a última recomendação, uma recomendação que eu ia deixar, aliado àquilo que a Tengil estava a falar, o nosso sistema educativo inclui algo que se chama currículo local. Então, a vossa investigação podia dar pistas às escolas na ilha de Moçambique para trabalharem essas memórias na escola, não é? E poderem passar para os jovens essas memórias, não é? De colonização que não são contadas na nossa história. Muito obrigado. Deu. Quem mais? Havia mais? Ok, há aqui duas mãos. Não, há ali uma mão, sim, que já estava. E depois veremos para que será para este lado. Sim, por favor, pode ir. Pode. Eu queria dar a sequência às mulheres primeiro.
Boa tarde. Permitam primeiro felicitar as apresentações todas. Queremos direitos, não favores. Chamo Joaquim Ampoca. Tenho duas questões. A primeira é para o professor Wilson. Gostei bastante da apresentação e alguns aspectos de que falou da deportação para São Tomé e alguns São Tomenses para Moçambique. Eu pessoalmente ouvi e vi alguns São Tomenses. Tenho alguma experiência de informação sobre isso, de pessoas mais próximas. No entanto, quando apresentou o caso da ilha de Moçambique, daquela casa coberta de macute, eu fiz um comentário antes até da apresentação, que é o seguinte: alguns dos nossos governantes, ainda me lembro até do presidente Nhusse, quando fizesse aquelas presidências abertas, dizia que alguma população, em termos de desenvolvimento, saiu de uma casa coberta de capim para uma coberta de chapas de zinco, o que significa desenvolvimento. No entanto, no caso da ilha de Moçambique, como patrimônio mundial da humanidade, e ainda dias ouvi o presidente do município a reclamar o fato de algumas comunidades, alguma população da ilha, estar a destoar aquilo que é a arquitetura, cobrindo as casas de macute por chapas de zinco. A minha pergunta é tão simples como essa: será que a população da ilha tem a consciência ou qual a sua percepção em relação a esta obrigatoriedade em termos de patrimônio mundial da humanidade de manter as suas casas cobertas de macute, enquanto para elas, penso eu, desenvolvimento seria cobri-las com chapas de zinco? A professora, vou na senda do Cassinda, falou da filosofia africana, que ontem depois discute que não é necessariamente filosofia africana que muitos fizeram, mas etnofilosofia. No entanto, queria ouvir um pouco da sua experiência no caso da Universidade de Botsuana, os grandes desafios que tem na desconstrução dos métodos e teoria no processo de investigação para domesticá-los e tornar ou reconstruir buscando métodos e teorias mais africanizadas. Acabou o Quais tempo. são os grandes desafios? Obrigado. Obrigada. A Sandra já tem o microfone, por favor. Obrigada. Eu tinha uma pergunta para o professor Wilson, mas vou deixar por intervalo. Can I ask you in English, Dr. Major? She's not looking. Can I ask you in English? Can I ask you in English? It's just because your topic is really important for me, for my personal work, but I struggle with it a lot. And why do I struggle? I've got a series of questions that I deal with. The question is, who is us when we as should study us? All of us Africans studying ourselves. Don't you have stereotypes amongst ourselves? So why are we going to represent ourselves better than the others? Is it being from one place that makes you study that place better? If we have conflicts, contradictions amongst ourselves, so I think too often I look at science as a global exercise. We agreed on principles on how to produce science, rigor, methodologies, epistemologies. It's true that historically science has been badly used, but is the solution proposed the best way forward? Aren't we falling into the same trap of saying only us can study us? I'll tell you, I study sexuality. I've got students studying sexuality. There's a movement saying, if you're not gay, you cannot study gays. No, we are not studying just because we belong. We have criteria to understand. And if we say so, what are we saying? Given that I'm African, I cannot study Europe because I'm not from there. Isn't science this exercise that should encompass everyone who has the capacity to follow all the criteria to produce a scientific result? Aren't we excluding amongst ourselves? Can I go study Botswana? Can you come study Mozambique? We're both Africans. Can we do that? Why is this? Can a generation of my son study the generation of my grandmother, given that their experience of even the African philosophies are different because they have lived in different time spaces?
Boa tarde, aqui é a Jéssica da Fundação Friedrich Ebert e boa tarde mais uma vez, Jéssica da Fundação Friedrich Ebert Moçambique. E enquanto os nossos companheiros apresentavam, ficou-me uma questão. Em primeiro lugar, o pensar como africano, a necessidade que temos de pensar como africanos. Para mim, é um conceito problemático, porque eu considero que não consigo pensar de outra forma, porque eu vivo em África e em Moçambique. Então, o que significa pensar África e pensar como africanos? Talvez haja um campo de disputa de ideias que vá um pouco além da nossa mente e que talvez esses campos aqui tenham que ser explorados. Sobre a descolonização, o que queremos descolonizar? Exatamente. Queremos descolonizar a nossa forma de pensar, as instituições. O que queremos? Quando foi apresentado o estudo, percebi ali uma interseção entre conflitos, mudanças climáticas e desigualdade. Mas, mesmo nessa interseção, há uma infraestrutura que mantém-se estável e até crescente nos últimos anos, que é a questão da extração de recursos para fora de África, corredor de Lobito, de Maputo, de Durban e tudo mais. Então, o que significa descolonização quando a maioria de toda a produção africana relevante, neste caso, é exportada? O que seria descolonização? E, bem, ainda mais em relação ao estudo, uma última questão minha, em relação também aos métodos de pesquisa, seria perceber que o estudo teve participação de membros de certas comunidades, mas queria saber se o estudo, antes de ser apresentado nesse espaço, foi apresentado nessa comunidade. Obrigada. Mais? Okay. I will speak in English to Tenjiu and Wilson. I want to give a small example of where I think what you are talking about has worked. I'm a mathematics teacher and a researcher into teaching and learning of mathematics. And in the 70s and 80s, Mozambique was at the forefront of a new way of looking at mathematics. Understanding that children will learn mathematics more if we understand how mathematics is used. We always think that mathematics is the same across the world. But researchers here went out and talked to the community to find out how do you use mathematics in your daily life, and developed a curriculum and materials, particularly around geometry, to help learning of mathematics. And the one final thing I want to say, because it was an example that really did develop, it's developed in Latin America, in Brazil, but particularly in Mozambique in the early days. And one of the first students who got a doctorate in mathematics education using these methods, as a school student in Nampula, he was part of a field group that went out into the communities to help them reclaim their history and to talk about who they lost from their villages through the process of slavery. So I think, the example, I just wanted to share that. Thank you. Temos mais? Se não, porque a organização já está a pressionar com o tempo e eu imagino que, tal como eu, vocês também estejam com fome. Então, vou agora dar a palavra aos nossos e nossas painelistas para, em 3 minutos, por favor, cada um e cada uma, reagir aos comentários e tecer as suas considerações finais. O que eu estou a dizer, vou repetir para a doutora Major, tem 3 minutos para reagir aos comentários da audiência e para tecer as suas considerações finais.
Quem quer começar? Pode começar. Would you like to start? I'll respond to those that I had the questions well, because some Okay. they were very difficult for me to. So did you to get hear. the time Yeah, limit? 3 Okay, minutes. thank you. I think I remember the guy who was talking about paradigms and the lecturers, academians going collect data and coming back. And as Africans, we call ourselves Africans because most of the time we talk about us because we're colonized. We are not actually who we were before the colonizers came. So that's why we use the word we often, because we see ourselves having something common. We lost our own identity. Sometimes people talk of science. Africans have their own science. Whose science are we talking about? If you talk of science, which science? Whose science? We have to be clear. Yes, we have to use science. Whose science? Because we also have our own science. So if we have to talk of science, we have to talk of also African science that does exist. I think she had covered most of the things that really, she had answered my questions to say it's possible to do it in Africa. And the other ones I'm saying, talking of major challenges. Yeah, the major challenges, you'll always find them when you want to apply these, what we call indigenous frameworks and methodologies. I'm glad because now people who are sponsoring us from the West, from the global North, they do understand. They will tell us that if you are submitting a grant and it doesn't show any indigeneity, you are not going to sponsor it. That's the reason why MasterCard has tasked the University of Botswana to come up with methodologies that are relevant to Africa. And in somewhere end of October, we'll be presenting to MasterCard the frameworks that we have developed. We are compiling, as well as, because people used to say there are no methodologies, there are not frameworks. Africans are not writing. And they decided to, because we have this professor called Professor Bagele Chilisa that we work together. She has written a lot. I have her book here. You can read this in English. We decided to say, because most of the time people talk about we don't have the information, it is not documented. So we have decided to document and come up with the frameworks, with the methods and the methodologies that people can work on. Some of the questions, it was difficult for me to hear when they are being translated. I'm sorry. They can ask me maybe clearer after the That's fine. Thank you. That's fine. Thank you very much. Yeah, thanks. So there were not so many questions about our presentation because we did not really touch the essential. But there was one question, and I'm not sure whether I understood it right. Was the question if the study was presented, se o estudo foi apresentado na comunidade? Foi isso a pergunta? Não se trata de estudo tradicional, né? Foi processo participativo onde os grupos de referências, né, envolvidos produziram o conhecimento, né? Então, havia vários momentos de partilha de conhecimento entre estes grupos, conosco, mas todos envolvidos, né? Grupos de referências, grupo mais tradicional de pesquisa, incluindo eu, usamos isso como processo de aprendizagem mútua, de ontologia colaborativa, e como tal não se trata de estudo que tem fim, mas é processo que continua. Esperamos mesmo depois deste projeto ter fechado. E talvez rapidamente responder à pergunta da Kátia, né? Porque eu considero, e os colegas podem complementar esta abordagem, este projeto, né? Descolonial. Eu estava a refletir rapidamente o que foi transformado nesses 3 anos, né, de projeto quando foi implementado. E a Rônia estava a apresentar este chamado Matrix de Poder Colonial, né, onde tocamos o ser, o poder, sobretudo econômico, e o conhecimento, né, que continua a ser influenciado pelo colonialismo e continuidades coloniais. Então, neste projeto, considero o facto do Fundo Incondicional para Grupos
que usaram valores, né, africanos associados com a filosofia Otu, terem recebido estes fundos diretamente, né, e decidido livremente, sem indicação objetiva ou indicadores externos, o que gostariam de fazer, né? Como poder econômico que eles desenvolveram e a autodeterminação que eles tinham depois de 3 anos foi bastante evidente a partir de uma linha de base, linha final participativa. Aqui estamos no conhecimento, porque foram esses grupos de referências que elaboraram conosco os questionários, já? Eles nos desafiaram, e me lembro o que a Chimbembe estava a dizer hoje de manhã, que temos de de olhar para necessidades, para bens, né? Assets, já? E de facto foi isso que eles fizeram. Não aceitaram nenhuma pergunta, né, sobre nutrição, educação, aspectos que eles gostavam de medir, que seja baseado em algo, uma falta, né? Tudo foi formulado como bem, né? E recurso. E terceiro, a transformação de ser. Temos, de facto, desenhos, temos teatros, temos muitos métodos criativos, também fotobox, que demonstra como o ser foi transformado, sobretudo o facto das pessoas não terem mais medo. Então já teremos que continuar no intervalo. Fujaram de Cabo Delgado, mas também de hierarquias sociais. Lamento muito. Lamento muito. Eu acho que o auditório sabe que tenho mais de 1 minuto e meio, né? Para além dos 3, tenho mais de 1 minuto e meio que deixei na primeira fase. E vou usar efetivamente. Vou usar efetivamente esse 1 minuto e meio, começando por responder uma questão que nem foi dirigida a mim, mas ela está a circular desde manhã, em relação se vale a pena a gente pensar na descolonização ou então manter, e eu vou buscar 2 expressões macuas. Sou macua e trabalho com a etnopedagogia e aprendi 2 palavras na ilha de Moçambique. Uma delas é ver, não é? Se o pescador na ilha de Moçambique disser lá no alto mar, numa ilhota assim onde está a assar o peixe dele, fica já a ver o meu peixe, e ele volta para a água, os amigos só ficam a ver o peixe. E até se estiver diante de uma lareira, queimar-se na totalidade, regressa a pergunta, você disse para eu ficar a ver. Então fica a ver só. E a outra é ficar já a mexer. Também disse, vou deixar esse meu peixe aí, fica já a mexer. E se não explicar mais de que forma é que deve mexer, ele vai à pesca, quando regressa, há de apanhar o amigo só a mexer, até diluir, só então ficar misturado lá com a lareira. Então, hoje a gente fica a mexer para irmos batendo isso até encontrarmos soluções descoloniais, ou então a gente fica a ver e não fazemos absolutamente nada, né? Para que, estamos a pensar em português, em inglês, como é que a gente vai produzir um conhecimento descolonizado, não é? E então, em relação às questões que me foram colocadas, a outra é esta de música, sim, devo responder como muitos docentes universitários fogem para seus estudantes. Dizem, interessante, né? Vamos refletir. Então, eu acho que vamos refletir, disse música, em relação à sua questão, né? Mas, na verdade, é que não é possível a gente pensar uma descolonização da escravatura ou de alguns conceitos nesta perspectiva em que nós dependemos do financiamento, por exemplo, na ilha de Moçambique, da cooperação portuguesa, não é? Depende da cooperação sueca. Então, como é que a gente vai pensar descolonizar? Então, vamos refletir como é que a gente pensa essa descolonização, não é? Efetiva. E quais foram os critérios? O professor Nazir pergunta, critérios para incluir pessoas dos seus 18 a 80 anos. Na verdade, esta pesquisa já tem 2 saídas. Já tem um artigo publicado sobre a construção do patrimônio, não é? Dos escombros da escravatura nas Ilhas de Maiote, e a outra está prestes a ser publicado com o professor Lívio Sanzoni, não é? Da Universidade da Bahia, que estamos a discutir sobre a mesma problemática. Por que escolhemos esta idade? Era para ver como é que as gerações mais novas encaram o fenômeno da escravatura para pensar no futuro, porque isso pode desaparecer. Aliás, já a jovem dos seus 18 anos dizem, para mim isso não conta, não é do meu tempo, né? Não aconteceu nada. Então a ideia é essa, por que incluímos as pessoas mais novas?
e as pessoas mais velhas era buscar aqueles que pelo menos tiveram algum contato com as histórias orais para irmos estabelecendo estas conexões. E em relação às recomendações, concordo, e nos artigos que a gente publicou, levanta essa questão de introdução de clubes de teatro lá nas escolas, programas radiofônicos, televisivos, porque você, televisão, há de ouvir um povo sem história, um povo sem cultura, é isso só que passa. Depois, o que aconteceu nessa história, se buscam trechos pouco relevantes, né? E fecho em relação às questões que me foram colocadas com a observação do colega. Eu, se prestou muita atenção na tal entrevista do presidente do município. Eu não sou um gajo qualquer lá na ilha, vocês sabem disso, né? Eu sou autoridade, tá vendo? Eu apareço naquela entrevista também, e eu do lado da população. Eu apoio com evidência. Realizamos uma pesquisa na ilha que prova de que aquelas casas e a população não ganha absolutamente nada. Aumenta a pobreza para eles, torna-os vulneráveis. Tenho mais de 1 minuto e meio depois dos 3. Não. Então, vou fechar agora, assim. E a questão também que a população levanta é que, por exemplo, nos tempos de chuva, de ciclones, o Makuti é vulnerável. Vale a pena a gente manter aqui para a Unesco continuar a nos dar os financiamentos, ou vale a pena manter a dignidade da população? Há patrimônio onde há pessoas, e pessoas que estão em boas condições. Muito obrigado. Aquela senhora de vermelho é que, que está a monitorar-me a mim. Então, por favor, Rônia, por favor, 3 minutos. Thank you very much. That was... Hello? I think now it's working. Hello? Okay. Thank you very much. That was such a nice speech that I really don't know how to go on, actually. But maybe just shortly, I want to answer your question about resource exploitation and how that impacts the approach. Actually, I think one of the main challenges in these 3 years was that it is not easy to plan because of the situation, because there are happenings, there are cyclones coming. So from the top-down development cooperation is working with a fixed plan. You have to plan in advance. You have to say when you are going to finish the first step and the second step. But in reality, this does not work. It does not work. And I think to fight for contextualization of development and community work means to fight to accept the process and also the way of the different time to decolonize also the concept of time and of planning, and working with the people and not doing the research about the people means also to listen more and take the time and get involved in the process. And does not work to just evaluate a project in 1 week, to go there as a foreigner and just evaluate the project. It does not work. As one of the reference groups, one person of the reference groups once said, actually it always often happens that researchers come and ask questions and then they don't really get the right answers because they ask the wrong questions. They're not in the context, they're not listening, like the researcher come from abroad, they're not knowing a lot about the context, they don't know how to ask the questions. So we also had the problem, we learned a lot during the process. And we also reflected with the reference groups. So we learned that we, for example, the scala from 1 to 10, if something is good or not, it does not really work everywhere. Yeah. So we adapted this concept and used local languages, Makua, to describe a little bit metade, wakane, wingene for a lot. Quasi tudo, but this is just one example. So we learned together a lot, and I think that's also from a perspective from a German researcher coming to Mozambique. I think that's the most important thing, to listen, to take the time, and also to fight against the top-down hierarchy in the development cooperation, to accept the process and the situation. Yeah. And I think radical critical reflection is essential. We discussed a lot
With the reference group and the research team, the local research team as well. So the reference group, they were part of our research team. They did the interviews actually. Okay. Começou? Ok. Vou começar mesmo por. Se o projeto foi apresentado às comunidades, que gostaria de. Nós tivemos pouco tempo, mas o PAR é a metodologia utilizada para a implementação do projeto. Pesquisa participativa em ação pressupõe transformar o investigado em investigador de pé descalço. Ele participa, faz parte. Nós partilhamos com ele tudo. A linha de base, a linha final é feito com eles, não é feito para eles. Eles são o fim. Eles são o cerne da coisa. São eles o sujeito da situação. Falando sobre o pensamento africano, muitos de nós, a questão é, sonhamos em português? Sonhamos em inglês? Ou em alemão? Ninguém sonha em sua língua materna, como eu, sonhei em Makua. Vantagens de Casa de Makuti. Por que é que achamos que a Casa de Makuti é símbolo de pobreza? Não uma casa com material local, ecológica, sustentável, com tempo de vida mais de 300 anos. Em relação a uma casa de bloco, cimento, de um material exterior, quente, chapa de zinco, com período de vida 20 anos. Com a implementação deste projeto, tive o prazer de ser coordenador, com 2 professoras e não paguei propina. Foi despoletada e catalisada a possibilidade de se criar uma economia solidária e social dentro daqueles grupos, dentro daqueles bairros, onde eles, de forma autônoma, implementam e foi despertado os seus valores de africanos, o Ubuntu, onde para um ser dependiam que os outros fossem. É isso que despertou o seu lado primitivo de procurarem o bem comum juntos. E no final, é um grande prazer poder apresentar neste painel, aqui no IESE, um processo de transformação comunitária social e, ao mesmo tempo, não só transferimos dinheiro para aquela população. Houve aqui o que estamos a falar, transmissão de valores, despertar os valores africanos, onde a própria sociedade procurou caminhos através de soluções locais. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada por não ter sido necessário o alarme tocar. Eu quero, em meu nome pessoal e em nome do IESE, pedir desculpas por ter sido tão rígida com o tempo. Há toda uma agenda, todo o dia, e a verdade é que as pessoas estão cansadas, nós estamos cansados, precisamos almoçar e temos uma série de sessões ainda o resto do dia. Eu acho que o que eu aprendi deste painel e da mesa redonda anterior, mas sobretudo deste painel, é que o saber não se constrói a correr. Que nós precisamos de calma, precisamos de tempo para conversar uns com os outros, para expor as nossas ideias com tranquilidade. Infelizmente, este não é o lugar para isso. Dessa forma. Obrigada. Oh, no.
Yeah.